Que Deus abençoe sua vida. Seja muito bem-vindo a mais um programa Exame das Escrituras. Eu sou o pastor Vinícius Barbosa e o nosso programa tem o objetivo de propagar a palavra de Deus, de defender a fé cristã e de combater as heresias, como uma heresia dita por Caio Fábio. Caio Fábio, que é um escritor, é um formador de opinião e foi um dos principais líderes da Igreja Presbiteriana na década de 1990. Confira o que ele disse e eu volto em seguida. Moisés nunca escreveu uma linha. É atribuído a Moisés. Ele falou, disse, meu amigo Gabriel Barcaí, que era o maior arqueólogo de Israel, com quem eu convivi muito, a gente achou tabletes dele, mas o resto foi montado no tempo do exílio em Babilônia e entre os persas. É quando a Bíblia antiga judaica ganhou o seu formato e a sua constituição e a sua distribuição. Conforme vimos, Caio Fábio afirmou que Moisés nunca escreveu nenhuma linha da Bíblia sequer. Ele está completamente errado e nós vamos refutá-lo à luz das Sagradas Escrituras. Êxodo capítulo 34 e versículo 27. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras tenho feito concerto contigo e com Israel. O próprio Deus convocando Moisés para uma missão de escrever as palavras conforme o Senhor ia ditando Moisés, escrevia. O versículo 28 diz mais: esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites no Monte Sinai. Não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Conforme o Senhor narrava, ditava, Moisés escrevia. Os textos são bem claros e tem mais. Êxodo ainda, capítulo 17, versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Novamente, Moisés recebendo do Senhor a ordem para escrever num livro, conforme o relato do próprio Deus. Caio Fábio, portanto, está completamente equivocado. Ele tem muitos anos aí dentro do cristianismo, agora ele apresenta uma forma alternativa de cristianismo que diverge da palavra de Deus. Ele acabou se tornando uma figura muito polêmica no meio evangélico e tem propagado heresias. E o nosso canal desmascara tais heresias e apresenta a verdade. Deuteronômio capítulo 31, versículo 9. E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca do concerto do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Mais uma vez, a Bíblia sendo enfática e muito clara. Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes. Confira ainda no capítulo 31 de Deuteronômio, mas agora os versículos 24, 25 e depois o versículo 26 também. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever as palavras desta lei num livro, olha só, Moisés acabou de escrever as palavras da lei num livro, até de todas acabar, deu ordem Moisés aos levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, dizendo, versículo 26 agora: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca do concerto do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Moisés, então, escreveu, sim, ele é um dos escritores, dos 40 escritores da palavra de Deus. A Bíblia tem aí cerca de 40 escritores e Moisés foi um deles, não restam dúvidas. O Senhor Jesus atesta que Moisés foi um dos escritores bíblicos. Confira o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 46. Porque se vós cresceis em Moisés
creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. O Senhor Jesus Cristo, com uma fala muito esclarecedora, Moisés de mim escreveu. O Senhor Jesus afirmando que Moisés escreveu sobre ele. Você fica com as palavras de Caio Fábio, o qual disse que Moisés não escreveu nada, nenhuma linha da Bíblia, ou você fica com as palavras do Senhor Jesus? Senhor Jesus que disse, se vocês crescem em Moisés, creriam em mim também, porque ele escreveu sobre mim. Os textos são muito claros, não restam dúvidas. Moisés foi um escritor e, tradicionalmente, acredita-se que Moisés tenha escrito os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, sendo os tais Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, além do Salmo 90. Não fique na dúvida. Quando você tiver alguma questão, consulte as Sagradas Escrituras. Examine as Escrituras e que o Senhor ilumine a sua vida, que você possa crescer a cada dia em graça, conhecimento e em sabedoria, em nome de Jesus.